o maior desgraçado é aquele que teve a oportunidade de presenciar o mês de Ramadã, e o mês de Ramadã terminou sem que ele seja perdoado. Este é o maior desgraçado. Para que isso não aconteça, vamos aqui trazer algumas atividades, vamos propor algumas atividades que poderão nos valer muito se nós cumprirmos e pormos em prática. Normalmente, caros irmãos, para nós, de forma prática, o dia começa a partir das 1, mas realmente o dia começa na hora de Maghrib. Na realidade, o dia começa na hora de Maghrib. Mas vamos fazer de conta que o dia inicia a partir das 0 horas ou 1 hora. 0 horas. Que é o momento exatamente aquele que nós chamamos de sahur. Momento de sahur. Este momento é muito importante para nós, muçulmanos. Este período não é um período assim ao acaso. É um período que, bem aproveitado, poderemos ganhar muitas recompensas a partir do momento ou do período de sahur. Este período, por que é muito importante? Porque também os malfeitores aproveitam o mesmo período. Quem quer roubar, muitas das vezes, aproveita o período de sahur. Aquela hora das 1, 2, aproveita. Quem quer praticar a feitiçaria, quem quer prejudicar o outro, também aproveita este mesmo período, a hora de sahur. Por isso nós acompanhamos muitas das vezes de que um avião mágico foi abatido àquela hora das 1, das 2, de madrugada. Aqueles que voam nas noites aproveitam este período, este momento. Então, é um momento muito importante para nós, muçulmanos. Enquanto os outros fazem maldades, nós, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ensinou-nos a fazermos bondade, a praticarmos boas ações. Por isso, o Sagrado Alcorão diz que fala sobre estes períodos. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: "Kanu qalilan min al-layli ma yarja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." De que Allah, quando fala dos piedosos, uma das qualidades, uma das características dos piedosos é que kanu qalilan min al-layli ma yarja'un. Eles dormiam pouca parte da noite. Pouca parte da noite. A maior parte da noite eles faziam ibadah. E diz ainda, na hora de sahur, wa bil ashari hum yastaghfirun. Na hora de sahur, enquanto os outros estão a praticar feitiçaria, enquanto os outros estão a voar, enquanto os outros estão a roubar, wa bil ashari hum yastaghfirun. Eles usavam este momento, este período, para pedir istighfar, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala neste mesmo período.
Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos a praticar uma coisa muito importante, que é o Dua. E antes de entrarmos aqui no Dua, falando mesmo de istighfar, existe um outro versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. Allah elogia aqueles que pedem perdão na hora de sahur, de madrugada. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, antes dele dormir, ele dizia o seguinte: Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ou Allahumma Bismika amutu wa ahya. Fechava o dia com a recordação de Allah. As últimas palavras que você deve proferir durante o dia deve ser a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma bismika amutu wa ahya. Depois dormir. E a primeira coisa que a pessoa deve dizer ao acordar é a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. O Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. O Nabi ensinou-nos a fecharmos o dia com dhikr e abrirmos o dia também com dhikr, com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o nosso diário, é o diário de um muçulmano. O que um muçulmano deve fazer? Desde o início ao fim do dia, o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos. Nesta mesma hora de sahur, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que o dua é aceito. Qualquer dua que a pessoa fizer, desde que não seja algo proibido, desde que não seja algo ilícito, desde que não seja algo proibido, qualquer dua que a pessoa for a fazer neste mesmo período é aceito. O que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. Ainda estamos na hora de sahur. Nós temos muita inclinação na hora de sahur. Tem uma ligação muito forte, tem uma relação muito forte com o sahur. Na hora de sahur, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: quem acordar à noite na hora de sahur e dizer o seguinte, dizer o seguinte: La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. Quem proferir essas palavras naquele momento, naquela hora de sahur, Allah subhanahu wa ta'ala irá ouvir este dhikr, irá aceitar todo o dua que a pessoa for fazer. Enquanto os outros estão a voar, estão a feitiçar, estão a roubar,
você está dizendo la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Não precisa inventar muita coisa. Esse dhikr só, subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahu Akbar. E depois o Nabi diz o seguinte: فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى. Se você naquele momento fizer o wudu e fizer 2 rakats, ou 4 rakats, ou 6 rakats, importante, fizer salat, qubilat salatuhu, o seu salat infalivelmente será aceito. O seu salat infalivelmente será aceito. Por isso, nós, caros irmãos, temos que aproveitar essas ocasiões, essas temporadas, esses períodos, esses momentos. Não é difícil. Não é difícil. Para quem é adepto de futebol já sabe. Há jogos que começam 23 horas. Quando é que termina? 2 horas. Você estaria assistindo. Não me engano. Há novelas da Israel, um capítulo imperdível. Você tem que assistir. E assistem. Mas quando é assunto de filho, muitas das vezes dizemos que é difícil. Essa hora aí eu tenho que descansar. E nós estamos a comprometer o nosso akhirah. Estamos a pôr em causa o nosso akhirah. Um jogo que inicia às 22 horas, às 23 horas, você tem que assistir todo ele, porque não dá para perder. Era derby, era clássico. Termina 2 horas. Você dorme às 2. Você não tem garantia de acordar para o salário do Fajr. Vai perder o salário do Fajr. Você terá coragem de dizer a Allah: oh Allah, eu perdi Fajr porque estava assistindo futebol clássico. Não dava para perder. Era Barcelona, Real Madrid. Você vai ter essa coragem? Dizer que não consegui fazer o salário do Fajr porque o jogo era um jogo grande. Era tempo. Não consegui fazer o salário do Fajr, dormir tarde, porque era esporte, era uma novela, um capítulo. Por aí. Você terá essa coragem de falar isso perante Allah? Se essa ibada te impede de você. Normalmente, quando você faz ibada à noite, e esse mesmo ibada, o seu salat facultativo, faz com que você não faça salat, então é melhor dormir cedo. Quer dizer, alguém fica toda noite a ler Coran, toda noite a fazer Coran, fica toda noite fazendo tahajjud, mas chega a hora da fajr e não consegue acordar. É melhor você não fazer essa tahajjud, mas para conseguir fazer o quê? Fajr. Dormir cedo. O que será de o que será de esporte? Então temos que aproveitar. Este já é uma oportunidade neste Ramadã. Este Ramadã é uma oportunidade. Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos essas oportunidades. E não faltam as oportunidades. Por isso Allah diz: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Quando você termina uma determinada ação, faça. Inicia outra. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Termina este, começa outra. Termina este, começa outra. Termina Ramadã, vem Shawwal. Termina Shawwal, vem os 10 dias de Dhul-Hijjah. Termina Dhul-Hijjah, vem Muharram. As oportunidades do Jannah não faltam. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. É a questão da hora do sahur. Como é que nós, na verdade, temos que aproveitar o mês de Ramadã? O mês de Ramadã, todo ele é bom. O mês de Ramadã, todo ele é bom. Mas eu vou trazer outras práticas que vão nos fazer tirar maior proveito do mês de Ramadã. Uma delas é tirar o Coran, a recitação do sagrado Al-Quran.
Allah subhanahu wa ta'ala ligou o Coran com o mês de Ramadã e disse: Shahr Ramadã alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. O mês do Coran foi neste mês em que foi revelado, o mês de Ramadã, foi neste mês em que foi revelado o Sagrado Al-Quran. O Sagrado Al-Quran, na sua revelação, observou algumas etapas, algumas fases. A primeira fase é a revelação dele todo de uma única vez. De uma única vez. E a outra fase foi durante 23 anos. Durante 23 anos. 10 em Meca e 13 em Meca e 10 em Madina. 13 em Meca e 10 em Madina. Então, são as fases. Allah subhanahu wa ta'ala diz que foi no mês de Ramadã que foi revelado o Sagrado Al-Quran, a primeira fase, todo ele. Por isso Allah diz: Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr, na noite de Qadr. O Laylatul Qadr está no mês de Ramadã. Inna anzalnahu fi Laylatil Mubarak, está no mês de Ramadã. E depois foi a segunda fase da revelação durante 23 anos, 13 em Meca e 10 em Madina, de acordo com os acontecimentos, de acordo com aquilo que vinha, as necessidades daquele tempo. O Coran, meus irmãos, é um livro milagroso. E os milagres do Sagrado Al-Quran, independentemente de você perceber ou não, o Sagrado Al-Quran, ele te proporciona muitos milagres. E o Sagrado Al-Quran, não há ninguém que se liga ao Sagrado Al-Quran e saia a perder. O simples fato de você escutar a ser lido tem recompensa. Só escutar. O simples fato de você ler tem recompensa. Perceber tem recompensa. Pôr em prática são outras recompensas. Então o Sagrado Al-Quran, ele não dá nenhuma perda. Não há como você perder com o Sagrado Al-Quran. E as maravilhas do Sagrado Al-Quran não cessam, não terminam. Por isso, um dos sahabas dizia: as maravilhas do Coran não cessam, não terminam, não tem fim. Um surat, Qul huwallahu, por exemplo, Qul a'udhu birabbil falaq, por exemplo, você lê com tadabbur, lê com meditação. Cada vez que você lê, vai descobrir coisas diferentes. Este é o Sagrado Al-Quran. Por isso, a nossa honra, a nossa salvação, o nosso akhirah está em nos apegarmos no Sagrado Al-Quran. E o primeiro passo é lermos o Sagrado Al-Quran. Como que você vai se apegar no Sagrado Al-Quran se você não lê? E o Ramadã é uma oportunidade de nós lermos o Sagrado Al-Quran. Se nós recuarmos um pouco, os nossos predecessores, os Salafus Salih, no mês de Ramadã, eles liam várias vezes o Sagrado Al-Quran. Aqui consta que Imam Shafi, rahimahullah, terminava 60 vezes a leitura do Coran, 60 vezes durante o mês de Ramadã. Outros 30 vezes. Outros 30 vezes, tantas vezes. No mínimo, você terminar a leitura do Coran durante o mês de Ramadã. O mínimo que você deve fazer. Então, temos que
criar o hábito de nos familiarizarmos com o Sagrado Alcorão. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. E Allah subhanahu wa ta'ala facilitou o Sagrado Alcorão. Não vimos com pretextos que não, é difícil, isto não é difícil, não. Esses são argumentos satânicos. Allah diz: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Isso tem muita coisa que memoriza, tem muita coisa que lê, que não vai te beneficiar. Muita coisa que conhece, que não vai te beneficiar. Mas, infelizmente, وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Uma das queixas que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ou os mensageiros irão colocar perante Allah contra os seus povos é pelo fato de abandonarem o Sagrado Alcorão. Abandonamos o Sagrado Alcorão. Só vamos ao Sagrado Alcorão por interesse. Às vezes, porque temos uma preocupação, porque alguém da família morreu, ou alguém está doente, aí nos preocupamos, é para aquele meu Corão ali. Todos nós temos Corão em casa, mas serve de montra. Qual foi a última vez? Cada um deve se questionar, deve se perguntar: a última vez mesmo que eu sentei ler o Corão, quando é que foi? Você viu, talvez no ano passado, também arrasca aí mesmo. Outros é para o último falecimento, a última doença, a última preocupação. Nós temos que pôr um programa conformando, andarmos conformando. Você dizer que não, eu diariamente tenho que, mesmo que seja um versículo, mesmo que seja um sura, mesmo que seja no serviço, você não pode ficar ocupado toda hora. Que tipo de ocupação é essa? Tem aquele momento de folga, 15 minutos, então 3 minutos, nunca tive ler Corão. Mas nunca abandona o Sagrado Alcorão. Às vezes o Shaitão vem, parece que você está atarefado, está ocupado. Toda hora estou ocupado. Mas está ocupado, sempre está no celular. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. A primeira coisa, além de ser essa pergunta, olhamos para o nosso celular. A primeira coisa, acordou, além de ser queremos ver o celular. Este celular é bom, sim, é bom, muito bom, mas se for bem aproveitado, então a recitação do Sagrado Alcorão, caros irmãos, a recitação do Sagrado Alcorão é muito benéfica para nós, para o nosso corpo, o físico em si. Algum Shaitão quer vir nos atacar, contra nós estamos blindados. Estamos blindados com o Sagrado Alcorão. Estamos protegidos. Vem qualquer feiticeiro, na Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: alaykum bi surati al-Baqara, fa inna akhdahu baraka wa tarkahu hasra wa la tastati'uhu al-batala. O surati al-Baqara só. O Nabi diz: leiam o surati al-Baqara nas vossas casas. Iqra'u surati al-Baqara fi buyutikum. Leiam o surati al-Baqara nas vossas casas. Fa inna ash-shaytana la yadkhulu baytan tuqra'u fihi surati al-Baqara. Porque o Shaitão não entra numa casa onde se lê o surati al-Baqara. E quando a pessoa lê o surati al-Baqara, está tendo baraka. Surati al-Baqara, uma surati só. Não estamos a falar de todo o Corão, uma surati só. O surati al-Baqara. Então nós temos que nos associarmos ao Sagrado Alcorão. Essas preocupações não acabam. Você tem que não, eu todos os dias, hora X até hora X, é Corão, ler o Corão. Só leia só. Você vai ver o impacto que isso vai
criar, o impacto que isso irá trazer nas nossas vidas. Por isso, Allah disse, Ayyaman ma'dudat. Jejum são dias contados. Ayyaman ma'dudat. São dias contados. 29 ou 30 dias. Então, enquanto nós já criamos aquele hábito de lermos o sagrado Alcorão. A outra coisa que nós temos que fazer para aproveitarmos ou tirarmos maior proveito do mês de Ramadã é a sadaqa. Sadaqa. Tirarmos caridade. Porque o mês de Ramadã é um mês de caridade. É um mês de generosidade. Sermos generosos, carinhosos. Por isso, no hadith consta que Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajwad an-nas. Quando se fala de generosidade, o Nabi era o mais generoso dentre as pessoas. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Era mais generoso no mês de Ramadã. Ele, por natureza, era generoso. Mas quando chegasse o mês de Ramadã, intensificava, aumentava, redobrava a sua generosidade. Aumentava a sua generosidade. Então temos que ser generosos. Sermos solidários. Solidariedade. Independentemente das pessoas, até com os animais, com o meio ambiente, com os nossos vizinhos. É muçulmano, não é muçulmano? Generosidade. Isto é uma característica que está -se a perder dentro de nós, muçulmanos. É um valor que está a se degradar dentro de nós, muçulmanos. Infelizmente, não somos generosos. Não somos generosos. Sermos bondosos. Sadaqa. Sadaqa não é algo que está somente ligado aos bens materiais. O Sheikh Zé explicou muito bem. O sadaqa, muitas das vezes, nós achamos ou pensamos que está relacionado, está ligado somente aos bens materiais. Mas não. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam esclareceu isso. Você dizer Subhanallah é sadaqa, Alhamdulillah é sadaqa, La ilaha illallah é sadaqa, Allahu Akbar é sadaqa. Ordenar o bem, proibir, desencorajar o mal é sadaqa. A pessoa remover o obstáculo no caminho ou na via pública é sadaqa. Sorrir com seu irmão é sadaqa. Até o que você coloca na boca do seu marido, da sua esposa, é sadaqa. Tudo. A porta do sadaqa é vasta. Não pensamos que não tenho dinheiro, sadaqa é para os ricos. Não. Este é um pensamento materialista. E o Shaitan, muitas das vezes, vem com esse pensamento: você não tem, você é pobre, você não tem, deixa eles tirar, para nós perdermos essas recompensas. Sabe? Sadaqa vem do termo assedeku. Assedeku. Por isso, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: o sadaqatu burhan. O sadaqa é comprovativo de que você tem imã. Se tiver veracidade. Quando a pessoa pratica o sadaqa, é sinal de que tem imã. Está a comprovar a sua fé, o seu imã com sadaqa. Está a comprovar, está a confirmar a sua fé. E uma das coisas que você irá se arrepender, aliás, nós iremos nos arrepender no dia de Qiyamah por não termos feito e pedirmos ao Allah para voltarmos de fazer essa sadaqa.
Não, a Cartani, no vídeo diz: "Fa'asaddaka wa akun min as-salihin." Fa'asaddaka, ou Allah me devolva, ou Allah me dá mais tempo. Para fazer o quê? Para eu tirar o sadaqa. Você não vai ter o Allah me dá tempo, me adia um pouco para fazer salat, ou para não sei o que fazer istighfar. Fa'asaddaka. Fa'asaddaka wa akun min as-salihin. Para eu tirar o sadaqa. A sadaqa, esta é uma oportunidade de nós tirarmos o sadaqa no mês de Ramadã. Mesmo que seja com pouco, aquilo que a pessoa tiver, partilhar com o outro. Temos que ter aquele espírito de comunhão, compaixão, partilharmos o pouco que temos com os outros. Não precisa ser muito, com um pouco de água, aquilo que as pessoas conseguirem, aquilo que as pessoas tiverem. A outra coisa que nós temos que praticar para tirarmos o maior proveito do mês de Ramadã é taftir o saim, alimentar a um jejuador, dar de comer a um jejuador. Sabe, antes era opcional o mês de Ramadã. Antes do jejum ser obrigatório, era opcional. Opcional como? Se eu quisesse, poderia jejuar. Se eu não quisesse, poderia não jejuar, mas no lugar de jejuar, alimentar aquele que jejua, um necessitado. Então, era opcional. Quem quisesse, jejuava. Quem não quisesse, no lugar de jejum, alimentava um necessitado. Exatamente. Mas depois esta regra foi abolida. E Allah diz: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Agora, quem chegar no mês de Ramadã não é obrigatório jejuar. Já não há aquele que, se quiser, faça isso. E esta regra aplica-se para outro tipo de pessoas. Exatamente. Não foi abolida assim na totalidade. Taftir o saim, dar ao jejuador alguma coisa para ele quebrar o seu jejum, é das ações mais meritórias, é das ações mais benéficas. Mesmo que a pessoa dê um copo de água a um jejuador. Este é um mês de confraternização. É um mês em que nós temos que estar ao lado daqueles que precisam. É um mês em que nós temos que aliviar o sofrimento daqueles que sofrem. Este é um mês com roupa, com comida, com palavras boas. Você falar boas palavras é sadaqa. Às vezes vem alguém te pedir, você não dá, depois começa a ofender ele. O mínimo, se você não tem para dar, diga para não ter. Não vou poder ser útil, mas peço a Allah que te ajude a conseguir. Dá força a ele. Ele também vai sentir que ele não me deu, também não me ofendeu. Não me deu, não me ofendeu. Ué, só que aqui, vai trabalhar aí. Você não deu, ofendeu. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha." É bom você falar boas palavras do que você dar um sadaqa yatba'uha adha. Depois, para toda hora falar daquilo. Eu te ajudei, que era você é ingrato, sei que te ajudei, te tirei da força. Muita coisa, aquela história de galinha, né? Galo. Alguém ofereceu um galo a um outro, seu amigo. Então ele sempre falava daquele galo. Toda hora, galo, mexe essa mesa. Tudo, lembra naquele dia. Aquilo aconteceu naquele dia que eu te ofereci aquele galo. Ele ouviu, calou. E aquilo sim, não se lembra? Está vendo? Naquele dia, uma semana antes de eu te oferecer aquele galo,
tudo girava em torno do galo. Quer dizer, ele me ofereceu galo para toda hora me humilhar. Aquilo aconteceu, ele parou. Pensou que ele ia deixar. Você esqueceu. Tá bem, 3 meses depois de eu ter oferecido aquele galo, isso já é demais. Só fala de galo, não tem outra referência. Me ofereceu galo. Ele foi no mercado, comprou galo, disse: está aqui teu galo. Já que eu comi aquele galo, sim, está aqui teu galo, me deixa em paz. Toda hora, naquele dia que eu te ofereci aquele galo, lembra? Naquele dia que eu ofereci, você oferece uma coisa, toda hora está a falar. Eu ofereci isso, mas eu correr a malha, você ofereceu, esqueceu. Isso aqui é só data. Está a confirmar, está a comprovar a sua fé, o seu imã. Ofereceu, acabou. Exatamente. Por isso Allah diz: alam yajidika yatima fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah não deve dizer: eu vos dei isto, vos dei aquilo, vos dei vida, vos dei saúde, vos dei filhos, vos dei isto. Allah não deve falar. Não você. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: man saqa sa'iban saqahu Allah azza wa jalla min awdi shurbi awdi. سقاه الله عز وجل من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: aquela pessoa que der de beber, jejuar, alguém que jejuou na hora de quebrar, não é dar de beber para ele às 12, na hora de quebrar, aquela pessoa que dá a um jejuador água para ele quebrar o jejum na hora de Maghrib, na hora de quebrar, Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe dar de beber no dia de Qiyamah do poço do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Você vai beber e nunca vai sentir sede até entrar no Jannah. Até entrar no Jannah. A outra ação que nós temos que fazer para tirarmos o melhor proveito do Ramadã é Qiyamul Layl. Qiyamul Layl, levantar durante a noite, fazer ibadah. Quando se fala de Qiyamul Layl, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse no hadith: man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quem estiver de pé no mês de Ramadã, Salatul Tarawih, e Salatul Tarawih só faz no mês de Ramadã. Não vamos encontrar Salatul Tarawih no outro mês, fora do mês de Ramadã. O Nabi disse: man qama Ramadana, quem estabeleceu o Qiyam, Salatul Tarawih, com toda a fé e esperança de adquirir recompensa por parte de Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, serão perdoados os pecados todos que ele fez. E aqui no Salatul Tarawih, caros irmãos, há uma coisa que nós desperdiçamos muito. Às vezes nós entramos na mesquita onde se faz 20 rakats. O sunnah é você dar continuidade com ele, terminar com o imam. Não é fazer 8, deixar o imam a fazer, completar 20. Você está a perder muita recompensa. Às vezes entramos numa mesquita onde se faz 8. Talvez nós fazemos 4 e deixamos o imam. Vamos embora. Estamos a desperdiçar muita recompensa. O que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse sobre isso? O Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: man qama ma'a al-imam hatta yansarita kutiba lahu qiyam layla ou qiyam layla. Aquela pessoa que começar a salat com o imam, Salatul Tarawih, começou com o imam e terminou com o imam, terá a recompensa de ter passado toda a noite no salat. Mas a condição é essa: começar com o imam e terminar com o imam. É uma coisa muito feia. Você começa com o imam, depois deixa o imam a completar sozinho, você faz 4 e vai para casa. Ou você faz 8, deixa o imam a completar sozinho
filho, vai para casa. Não. Esta recompensa é somente para quem começa e termina com o imã. Para terminar, a outra coisa que nós temos que fazer para tirarmos maior proveito do mês de Ramadã é a dhikr, a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. E, por último, o dua. Temos que aumentar, intensificar o dua no mês de Ramadã, principalmente na hora de quebrarmos o jejum. Naquela hora de quebrarmos o jejum, temos que intensificar o dua. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: 3 tipos de pessoas que o seu dua não é rejeitado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre esses 3, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: as-sa'im hatta yuftir, o jejuador até que ele quebre o seu jejum. Então você tem que fazer muito dua, muito dua. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, dua dentro do salat, fora do salat. Você está a andar, está fazendo dua, está deitado, a menina corona Allah, qiyama, qu'udan, wa ala junubihim, wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi, rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Dua. Temos que aproveitar esta oportunidade de nós aumentarmos o dua. Precisamos de dua para Allah subhanahu wa ta'ala aliviar-nos do sofrimento ou diminuir as nossas preocupações. As preocupações essas vão continuar. Não podemos pensar que preocupação vai parar. Basta eu ter dinheiro, acabou a preocupação. Não. Quando você é rico, também a preocupação é rica. Quando você é pobre, a sua preocupação é pobre. É assim mesmo. Quando você é rico, a doença também é rica. Um pobre, dor de cabeça, vai aqui no 1º de maio, e paracetamol toma. Passa. Mas um rico, dor de cabeça é no 1º de maio. Na África do Sul. Mas é essa dor de cabeça que o pobre vai aqui no 1º de maio. Então, doença dos ricos é rica. Doença do pobre é pobre. Preocupação de um rico é rica. Preocupação de um pobre é única. Então você não pensa que basta ter dinheiro, acabou a preocupação. Perder o sono. Está chegando no final do mês, a loja não produziu, o trabalhador tem que pagar, ele não quer saber. Vai tirar a mão para pagar os trabalhadores, tem que ir se endividar no banco, o banco também está apertado. Não apanha sono, de um lado para outro, 2 esposas estão a virar do lado. Nada, me deixa em paz. Não está conseguindo dormir. Então, as preocupações essas vão continuar até no dia de guiar. Por isso, Allah diz: cada falar para pensar, vi, capa. Por isso, só pedimos a Allah para nos aliviar. É como pobreza. A pobreza vai continuar até no dia de guiar. Até no dia de guiar. Sempre vão existir pessoas que têm, outros não têm. Isto é o sistema de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que nós sabemos, nós estamos falando.